Olá, galera. Estamos aí mais uma vez para mais uma dose do nosso UERJ em Gotas. Vamos lá. Qual é o assunto da aula de hoje? O assunto da aula de hoje é uma questão da UERJ que pede para você comparar o governo Fernando Henrique com o governo Vargas e também delimitar e definir o que foi a chamada década perdida. Então vamos lá. Década perdida é o nome que se dá à década de 1980. E por que década perdida? É porque foi uma década marcada por falta de crescimento econômico, principalmente na América Latina. Por que houve esse período de baixo crescimento econômico? Bom, para entendermos isso, temos que voltar um pouco à década de 70. A década de 70 foi uma década onde o desenvolvimento foi muito grande em alguns países, inclusive no Brasil. Esse desenvolvimento, no Brasil, por exemplo, nós podemos destacar dois planos econômicos que viabilizaram esse desenvolvimento. Um foi no final da década de 1960, o chamado PND, que vai ter como resultado um milagre econômico, um período ali de mais ou menos 5 anos de grande crescimento econômico no Brasil, que estudaremos num outro vídeo. Bom, após 1973, nós temos a crise do petróleo, que afeta o crescimento dos países, principalmente do Brasil. Então, nós temos uma desaceleração. Essa desaceleração, ela vai gerar um novo plano, que a gente vai chamar de segundo PND. Esse segundo PND, ele vai viabilizar ainda um crescimento muito menor que o anterior, naquilo que nós conhecemos de marcha forçada. Em 1979, o mundo passa por uma segunda crise do petróleo, um segundo choque do petróleo, que vai ter sérias consequências na economia e na política monetária internacional. Após o segundo choque do petróleo, a América Latina passa por sérias crises em consequências da valorização do dólar, em consequência da alta dos juros, e aí você tem, no final da década de 70, a crise chegando ao Brasil. Essa crise vai iniciar uma década de 1980 com sérios problemas. Quais são os problemas que vão marcar essa crise? Primeiro, a incapacidade de pagamento da dívida. Aquela dívida que havia sido contraída para financiar o crescimento econômico da década de 1970, ela agora estava inviável. Por quê? Por causa da alta de juros. Em 1982, para piorar a situação, o México passa por uma grande crise. E essa crise mexicana leva à moratória da dívida. Ou seja, o México alega, não temos condições de pagar nossa dívida. É óbvio que isso gera o quê? Descrédito. E esse descrédito não fica restrito ao México, mas ele passa a ser visto pelo capital internacional como um grande risco, não apenas para o México, mas para aquilo que o México representa. O que o México representa nesse momento? A América Latina. Os países que naquele momento chamávamos de países de terceiro mundo, hoje chamaríamos de países em desenvolvimento ou países emergentes. Ok, o Brasil vai ser afetado por isso, tá? A falta de capital, a alta dos juros, o pagamento das nossas dívidas se torna algo inviável, o custo, a inflação vai começar a crescer de forma gigantesca. É nesse momento, então, que nós temos fuga de capital da América Latina. Na segunda metade da década, em 1985-86, nós temos a chegada ao poder de Sarney. Sarney tenta resolver os principais problemas da economia brasileira. Quais eram os principais problemas da economia brasileira? Nós tínhamos uma inflação gigantesca que corroía a nossa moeda e nós tínhamos também problemas de balanço de pagamento. A partir disso, ele vai criar vários planos econômicos. O mais conhecido deles é o Plano Cruzado, mas nós temos outros no mesmo governo, como, por exemplo, o Plano Bresser, o Plano Verão, que são planos que tentam controlar a inflação e acertar as contas. Só que nós vemos que ao longo de toda a década isso não é possível. No final da década, o que acontece? O Brasil chega, inclusive, a também decretar moratória, tá? E renegociar sua dívida junto aos bancos internacionais, junto ao Fundo Monetário Internacional. Bom, sabemos então o que foi a década perdida. Fernando Henrique. Quais as características do Fernando Henrique e por que se afirma que durante o governo Fernando Henrique, ele romperia com os padrões da Era Vargas? Quando falamos da Era Vargas, falamos de um período que se inicia em 1930 e que é marcado por uma grande participação do Estado nos rumos da economia.
um controle do Estado sobre, por exemplo, questão de energia, questão de comunicação, toda a produção siderúrgica, todos os elementos estão ligados à participação do Estado. É um Estado forte, um Estado que participa, inclusive, com direitos sociais, intervindo no mercado, intervindo, por exemplo, nas questões do salário, com a criação do salário mínimo. Tá? Fernando Henrique, ele vai, a partir da década de 1990, dar continuidade a algo que já se iniciara no governo anterior, que foi no governo do Fernando Collor. Tá? Ele vai dar continuidade a um processo de desestatização, de privatização, criação, por exemplo, de agências reguladoras que deveriam controlar essas novas empresas que anteriormente eram estatais, mas que agora eram privadas. Marcas dessas privatizações, podemos destacar a Vale do Rio Doce, podemos destacar também a Telebrás. Ok? Você tem também a flexibilização do monopólio, por exemplo, da Petrobras, que tinha um monopólio total sobre a produção e extração de petróleo, agora ela perde esse monopólio. É o Estado ficando mínimo. Além disso, você tem uma preocupação importante com a questão da reforma da Previdência. Por que reformar a Previdência? É uma questão chata de a gente ouvir falar disso, mas tem necessidade, é necessário. Nós sabemos que o Brasil passa por aquilo que se chama de janela de oportunidade. Essa janela de oportunidade está ligada à população ativa e inativa. Nós estamos hoje no momento de envelhecimento da população, mas que ainda, para cada 3 indivíduos da população, 2 deles são ativos. Só que num futuro próximo, isso vai se inverter. Nós vamos ter apenas um ativo para 2 inativos. O que isso geraria? Geraria que um apenas produzia para sustentar 2. E esses 2 não são crianças que têm um futuro pela frente, são velhos por causa do processo de envelhecimento. Então é necessário realmente discutir a reforma da Previdência. E isso começa a ser feito no governo Fernando Henrique. Além disso, tem uma preocupação muito importante com a questão do controle fiscal. E isso vai se materializar naquilo que a gente conhece como Plano Real. Então, quando consideramos comparação entre o modelo que Fernando Henrique começa a implementar, como ultrapassando aquele modelo de Vargas, nós estamos falando de um Estado mais gestor e menos participativo na produção. Ele vai se tornar um Estado cada vez menos presente, apenas regulador. Ok? É isso aí, galera.